É uma honra, é um privilégio ter os irmãos aqui. Sabe assim, meu coração se alegra muito e o de Deus se alegra muito mais. Eu quero hoje falar uma palavra com os irmãos, porque nós vamos ter a Santa Ceia no final, ok? Tá? No encerramento, no final nós vamos ter a Santa Ceia. Mas eu quero partilhar uma palavra com os irmãos e, assim, eu estou uns 15 dias namorando essa série de palavras. E hoje nós vamos começar com a primeira. E o que eu quero te dizer é que, primeira coisa, é que Deus nos ama muito. Aliás, Deus, Ele é amor. Ele ama muito. Quando eu leio a Bíblia, e eu acabei de encerrar uma série da leitura desse ano, por exemplo, nós estamos em que mês? Julho. Entramos julho, eu já acabei o ano da leitura bíblica do padrão normal, da que a gente faz aqueles tantos de versículos por dia, fora as vezes que a gente lê porque quer namorar a palavra, né? Então, assim, eu terminei essa semana e já comecei de novo, né? Na sequência, para quem sabe até o final do ano, início do ano, eu já li de novo ela todinha de novo, é tão gostoso. Aí você fala, pastor, por que você lê a Bíblia tanto? Porque a Bíblia é uma carta de amor. Irmãos, de Gênesis a Apocalipse, a única coisa que eu vejo é que Deus nos ama. E o amor dele é tão profundo que desde Gênesis a Apocalipse ele mostra o amor dele por nós. É algo fenomenal. Por isso eu chamo essa palavra, pode pôr aí, é tudo por ti. Tudo o que ele fez, tudo o que ele faz é por ti. E essa série de palavras que eu vou ministrar aos irmãos, posso tirar isso aqui porque está enrolando aqui. Essa série de palavras que eu vou ministrar aos irmãos, ela está no livro de Apocalipse e muitas pessoas olham para o livro de Apocalipse e vê só caos, loucura. Tem gente que tem medo de ler, tem gente que tem medo de estudar. E eu ouvindo alguns homens que são apaixonados por Jesus, ver um homem chorar porque ele ministra sobre Apocalipse, me fascina. Porque Apocalipse não é um livro de caos. É o encerramento de uma carta de amor. Aqui está a diferença. Como é que nós olhamos para a palavra de Deus? É uma carta de amor. Você vai em Gênesis, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Se ele criou a imagem e semelhança e Deus é amor, o que o homem é? Amor. Aí você vai acompanhando os livros da Bíblia, Êxodo, todo o Pentateuco, vem os profetas maiores, menores, entra, sabe, no Novo Testamento, e você vai vendo Deus trabalhando, orientando, mostrando para nós o tanto que Ele nos ama e o tanto que Ele nos quer perto dEle. E muitas vezes você vai vendo os homens se desviando de Deus, se afastando de Deus, e Deus trazendo para o homem uma palavra que mostrando para ele que Ele ama tanto que Ele está disposto a lutar pela vida do homem. Quando Jesus morreu na cruz foi porque Deus chegou num limite. Ele falou assim, eu tenho que comprar o homem para mim de volta, porque eu já não aguento mais ver o homem distante de mim, eu quero o homem perto de mim. Quando eu falo homem, as meninas também, tá? Tá bom? Tá? Que é generalizado. Eu quero eles perto de mim, eu os amo, eu sou apaixonado por eles. Jesus sofreu na cruz, Jesus foi injuriado, Jesus não precisava ter descido aqui se não fosse pelo amor que Ele tem por nós. Aliás, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. É muito louco, é muito gostoso, porque durante décadas, anos, o homem muitas vezes foi se afastando de Deus, e Deus foi lá e falando, olha, eu estou aqui, se você se voltar para mim, eu vou te receber com o meu amor. Praticamente é isso. Quando eu leio a Bíblia, eu falo, Deus, se mostra na Bíblia para mim. E Ele fala assim, vou mostrar o tanto que eu te amo. Esses dias eu andando na rua falando com Ele, que eu tenho aquele momento que eu chamo a caminhada com Deus toda manhã, e eu caminhando, e eu fui conversando com Ele, de repente eu ouvi assim, eu te amo, continua. Eu falei, ai, tão gostoso, sabe? É tão gostoso. Então assim, Ele não tinha razão nenhuma para morrer na cruz por nós, se não fosse porque Ele queria nós perto dEle.
Ele não tem razão nenhuma de fazer o que ele está fazendo, se não fosse porque ele queria que você e eu, nós estivéssemos morando com ele no futuro. Eu posso até não acabar essa parte da palavra hoje, continuar a semana que vem, não tem problema, é uma série. Ok? Mas eu quero colocar no seu coração, porque é tudo por ti. Se eu fosse tu, eu falava assim, é tudo por mim. Põe o dedinho assim, fala, é tudo por mim. Foi por causa da minha vida. Foi por causa dele me amar tanto. Foi por causa dele estar apaixonado por mim. Foi por causa dele olhar para mim e falar assim, eu fiz algo tão precioso que eu não posso perder. É tudo por isso. E o que ele está fazendo? Ele está construindo uma casa nova para nós. Uma cidade fantástica. Um local maravilhoso. E vai chegar o tempo que ele vai vir, vai nos buscar e vai levar para lá. E o gostoso do livro de Apocalipse é isso. É que Apocalipse é revelação. O que é revelar? Revelar é trazer do escuro para o claro. É mostrar o que vai acontecer. É trazer à luz aquilo que você não conseguiria ver. E o que nós conseguimos ver no livro de Apocalipse? É o amor dele de preparar uma casa maravilhosa para nós. A Bíblia diz que Deus é o noivo e que a igreja é a sua noiva. Irmãos, eu nunca vou esquecer esse dia. Sabe, quando eu casei com Rita, eu ainda não tinha casado, eu ia casar com Rita. Nós alugamos o apartamento que era da porteira, embaixo do apartamento da minha sogra. Tá, né? Um grande apartamento que quando você passava os dois assim para caber dentro. Né? Tinha o quarto, a cozinhazinha, né? Era muito legal lá. Falava para minha esposa que era muito legal, porque toda hora eu esbarrava nela, não tinha jeito de não esbarrar. E aí, nós ganhamos os móveis, né? Os móveis de quarto, guarda-roupa, cama. E eu fui para lá para montar os móveis. A Rita trabalhava no banco já naquela época, amor? Não, trabalhava naquela coisa, na loja, né? E a Rita tinha que sair do outro dia para trabalhar, e eu comecei a montar os móveis. E eu devo ter começado ali 6, 7 da noite, sei lá. Aí comecei, estou montando. Baixei os stores para ficar fresquinho, e estou montando. No outro dia de manhã, quando a Rita saiu para trabalhar, que eu descobri que eu ainda estava montando os móveis. Você sabe o que é isso? Era o desejo de esperar pela noiva. Imagina Jesus montando a casa para nós. Você já pensou nisso agora? Agora dá para você fazer uma comparação. Eu passei a noite montando os móveis da casa. Para quê? Para esperar a minha amada. E Deus, Ele está montando um lar celestial para esperar por você. Aliás, Ele nem vai esperar, porque eu esperei. Eu também estava olhando fotos essa semana do meu casamento sem a Rita ver, sabe? Estava lá todo, sabe aquela coisa de você ficar apaixonado ali nas fotos? Aí eu vi foto de eu lá na igreja esperando ela entrar. Eu estava assim, tinha uma escada onde que ela ia descer. Assim. Depois eu vi uma foto que ela chegando, o vento batendo no vestido. E ela vindo assim, toda louca para entrar logo, né? Porque queria casar comigo, né? E eu desesperado, esperando lá embaixo, né? Sabe assim? Quando ela desceu a escada que ela apontou, meu irmão, quase que eu vazei para ir buscar ela. Agora imagina Deus. Ele está tão desesperado para estar com você, que Ele está vindo aí para te buscar. E a Bíblia diz que Ele vai descer nas nuvens e vai te levar. E todo dia de manhã, quando eu saio para andar aqui em Sintra, é muito legal, porque a nuvem desce. Eu falo, Deus, eu já estou no meio, pode passar. Né? Sabe? Ele diz que Ele vem nas nuvens buscar a sua igreja. Eu sou apaixonado por Jesus. E o gostoso, quando você olha para um livro desse, que é revelação, que é tirar do escuro, quer tirar o véu, quer trazer tudo à claridade, ele vai mostrando esse amor. Não tem outra razão para você ler Apocalipse. Não lê Apocalipse por causa dos filmes. Você vê filme Apocalipse, você fala, vai ver destruição, ainda mais hoje em dia, quase tudo quanto é filme, brincadeira, é tiroteio, é guerra, né? E o cara já fica assim, com medo. Não tenha medo, porque o que vai acontecer lá de lutas, vai ser depois que o Senhor te levar, porque Ele vai te arrebatar, depois Ele vem e vai vencer tudo que Ele tem para vencer, sabe por quê? Porque Ele é o nosso amado, e Ele vence para poder estar conosco eternamente, apaixonado por nós. É lindo o livro de Apocalipse. Então Apocalipse começa com cartas às 7 igrejas. E aqui é muito legal. Eu gosto muito de ver o amor de Deus nesses detalhes. Porque as igrejas, se você pegar todas e ajuntar e estudar a sua vida, você vai ver que você está incluso nessas igrejas. Seria um resumo, né,
Quem é a igreja hoje de Jesus? Somos nós. É um resumo daquilo que a igreja é boa e daquilo que lhe falta. E como Jesus vai nos buscar, ele está passando um resumo logo no início. Por quê? Porque você vê o que falta para você estar preparado para o casamento. Já viu aquela noiva? Nós temos agora a Isabela, vai casar dia 15 de agosto, né? O futuro dela não está aqui porque está trabalhando agora de manhã. Eles trabalham no mesmo local. O final de semana aqui um tá, o outro não pode. Né? Mas o que acontece? Sabe, ela já foi lá na senhora, ela já experimentou o vestido, depois ela já fez ginástica, já voltou para ajustar, sabe aquelas coisas? Falta um detalhezinho, né? Então, aqui é Deus nas cartas de Apocalipse, ele mostra os detalhezinhos que falta para chegar o grande dia. E é isso que é lindo. Olha só o que o apóstolo João escreve em 1 Apocalipse 1, verso 3, está aí na tela. Diz o seguinte: feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. É a alegria de saber que o tempo está próximo e que Deus nos dá dicas na palavra dele para aquilo que você precisa completar para estar pronto para o casamento. Né? É bom, né? Casamento, eu estava agora mesmo ali, mais a Verônica, batendo papo sobre o casamento e lembrando o meu. Né? E ela fazia pergunta e eu ficava sonhando. Fala, Deus, tudo que a gente passou, nós vamos fazer agora em julho, dia 26, 24 anos de casado. Né? Era o sonho da minha vida ter um casamento saudável. Era o sonho. Tem defeitos? Tem, porque a gente é humano, né? De vez em quando eu erro com ela, né? Ela quase não erra comigo, mas eu erro muito com ela. E mesmo que eu penso que eu errei, e mesmo não ter errado, eu já peço perdão, porque eu quero a coisa saudável, casamento saudável. Nós vamos fazer uma comparação um pouco disso aqui, sabe? Mas eu quero falar da primeira carta. A carta aos Efésios. Éfeso é uma cidade, Éfeso, quer dizer, desculpa, Éfeso é o povo. Éfeso é uma cidade que significa desejo ardente. A cidade era uma cidade tipo uma metrópole na época. A quinta maior, talvez, cidade do império que existia. Nela existia um teatro que eu fui ver, porque eu gosto de ver teatro, porque eu olho para o teatro e imagino igreja, né? Então, esse teatro cabia 25 mil pessoas naquela época. 25 mil pessoas. Era uma cidade imponente, importante. Essa cidade, a população dela em média na época era cerca de 400 a 500 mil pessoas. Ela foi declarada a capital da província romana na Ásia. Era uma cidade muito importante. Mas a riqueza, o glamour dela só não era tudo. Ela se destacava muito por iniciativas culturais, filosóficas, manifestações religiosas. Ela tinha um templo chamado Templo de Ártemis. Acho que é isso. Ártemis, é isso. Que seria o mesmo relativo ao Templo de Diana, em Roma, aonde essa deusa cultuada era a deusa da fertilidade. Nela havia um imperador romano que dominava naquela geração, logo depois de Nero, que era Domiciano, desculpa. E ele era muito mau perseguidor da igreja. Ele era perseguidor dos cristãos. Foi ele que mandou exilar João, né, na ilha de Patmos. Só para você ter uma noção que era uma cidade importante, talvez você vive em Lisboa, a capital do país, uma cidade com 2.600.000 pessoas no geral, e você olha para as lutas, para as dificuldades, para as barreiras do evangelho ser pregado, mas nessa cidade Paulo não olhou para isso, e Paulo foi a essa cidade e começou uma igreja, a igreja de Éfeso. Por ela passou Priscila, Áquila, alguns discípulos de Paulo que ajudaram a orientar a igreja. Dizem que Tiago, João ajudou a orientar essa igreja. Então, assim, você tem uma noção de que a igreja nasceu numa cidade próspera, numa cidade
grande, numa cidade metrópole, mas uma cidade que necessitava de Deus. E Paulo entrou nessa cidade e começou a igreja de Éfeso. Vamos ler o nosso texto base, que está em Apocalipse, capítulo 2, verso 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém, queridos? Quando você olha para essa carta, se você vai na expectativa que normalmente as pessoas têm de ver os problemas e não ver o amor de Deus derramado, a primeira coisa que você fala é: Deus está me dando uma bronca. Eu já ouvi isso demais. Eu não gosto de ler Apocalipse, porque a primeira coisa que Deus faz é chamar a nossa atenção. Eu quero perguntar para os pais, para os maridos, para as esposas, que quando vê alguma coisa que está falhando no seu relacionamento, se você procura chamar a atenção à pessoa que você ama. A minha esposa é fantástica nisso. Eu tenho dó dela, porque ela me chama a atenção muito, e com razão. Por quê? Porque quando nós falhamos, quem ama, chama a atenção. Mas eu quero mostrar antes, no verso 2, do capítulo 2, numa nova versão, que está aí agora, que Deus disse: sei de tudo que você faz. Olha o que ele fala: sei de tudo que você faz. Deus, ele lê os nossos pensamentos, ele conhece, o diabo não pode, mas Deus ele sonda o nosso coração. Então ele sabe de tudo que passa na nossa vida, inclusive na nossa mente, nos nossos pensamentos. Sabe? E ele continua aqui: vi o seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que não tolera os perversos. O que ele está fazendo? Ele está elogiando esta igreja. Jesus está mostrando à igreja que ele observa as coisas boas que ela faz. Isso é fantástico. Nós podemos entender aqui duas coisas aqui, 2 sentidos nisso. Um é aquele: Deus vê tudo, ele é mau, porque muitas vezes a gente foi criado: Deus é mau, Deus está longe. Lembra das musiquinhas que a Rita canta de vez em quando aqui, né? Que Deus vem para te pegar, vem para te dar, né? Porque a gente foi ensinado, crescemos muitas vezes assim. Então, quando a gente ouve uma palavra dessa, a primeira coisa é: Deus vê tudo, ai meu Deus, socorro de mim, né? Estou arrebentado, estou no limite, né? É o que a gente pensa. A primeira coisa que vem, mas não é esse o sentido que eu quero dar essa palavra, porque para mim Deus é amor. Ele não vem para trazer maldade sobre nós, ele vem para trazer bênção. Aliás, ele é bom em todo tempo ele é bom. Então esse é o primeiro sentido, eu não tenho como esconder de Deus. O segundo sentido é muito gostoso. Deus mostra o reconhecimento dele. Se você ler o verso 2, 3 e 6, você vai ver isso. Jesus está elogiando a igreja. Ele está falando que essa igreja, ela dá o melhor dela para ele. Ele está mostrando que mesmo em perseguição, em lutas, em dificuldades, ela é perseverante.
Ele está mostrando, porque ela vivia debaixo de Domiciano, que era aquele imperador que perseguia os cristãos. Ele está mostrando para a igreja que mesmo ele sendo perseguido pelo imperador, mesmo sendo mandado um para a ilha preso, sabe, prisões, tudo, o povo continuava fiel a Deus, lutando, sendo uma igreja forte. Se você lê a carta a Éfeso, que é escrita pelo apóstolo Paulo, né? Tem uma carta no Novo Testamento chamado Éfeso, se você ler, você vai ver Paulo ensinando a igreja a reprovar os falsos mestres, e essa igreja reprovava os falsos mestres. É muito lindo isso, sabe? Você vê João, que ensinou na carta dele, essa igreja a reprovar, a reprovar os espíritos maus, a provar. Quando a coisa vem, é espiritual, é. João fala, então prova se é mesmo o Espírito que está falando, se é o Espírito de Deus. Testa, né? Eles odiavam o ensino de um grupo chamado Nicolaítas, está no verso 6. Esse Nicolaíta eram as pessoas que infiltravam no meio da igreja para deturpar a palavra de Deus e criar heresias, mentiras sobre a palavra de Deus. Eles rejeitavam. Pensa na igreja boa, é ou não é? Só eu que acho que a igreja é boa? Quem acha que a igreja é boa? Dá um tchauzinho para mim assim. Fantástica! Todo mundo quer estar numa igreja, sabe, que é honesta, que é correta, que é justa, sabe? Eu vou fazer um parênteses aqui. Qual de vocês que nessa época de pandemia não ajudou alguém? Nós ajudamos, nós distribuímos cesta básica. Teve gente que pagou imposto de outro para ajudar. Sabe, todo mundo fez coisa boa ajudando alguém. Nem que seja uma palavra, um telefonema, sabe? Demonstrar amor para a pessoa. Foi ou não foi? E ninguém viu. Não é verdade? E o ser humano é criado para estar no holofote, né? Ou o ser humano sem Deus. Então ele faz as coisas e fica assim, né? Procurando, né? Ver se aparece. Aí você fala, poxa, ninguém viu. Olha, irmãos, o que Deus diz aqui no verso 2:2? Ele está vendo todas as coisas. Ele está vendo a obra que você faz, o amor que você derrama, o cuidado que você tem, a palavra de motivação que você dá para a pessoa. Ele está vendo a motivação do seu coração em ajudar, em colaborar com alguém. Isso é lindo. Deus está vendo. Eu gosto muito disso. Sabe, eu gosto de saber que Deus está vendo a motivação do meu coração. Ontem eu tentei ajudar uma senhora, ela não quis, porque as pessoas têm o direito de decidir. Mas quando a senhora veio na rua, Deus me falou, essa senhora está muito triste. E eu passei por ela, e ela cabeça baixa, e eu fui, porque eu saio a minha caminhada de oração, e eu andei assim, mais uns 500 metros para frente, e meu coração volta, fala com ela, e eu voltei com jeitinho, sabe aquele jeitinho, a gente chega, não, tal, né, com muito jeitinho, para não assustar a pessoa, né. Ela falou, eu não quero ajuda nenhuma. Irmãos, meu coração partiu, porque a senhora chorava copiosamente no meio da rua, e disse para mim, eu não aceito ajuda. Aí eu falei, já que não tem como falar, né, pensei no meu coração, falei, Deus, o Senhor conhece meu coração. Eu tentei, eu fui, né, eu fui andando assim, meio devagarzinho do lado dela, né, tentando conversar para poder ver se ela quebrava para poder ajudá-la. Ela não quis. E as pessoas têm esse livre-arbítrio de decidir. Você pode falar assim, eu não quero Deus, eu não quero o amor de Deus. Mas eu vou te falar, é a melhor coisa do mundo. Aí eu peguei o folhetim da nossa igreja, eu ando sempre, até nos meus paletós tem no bolso, sempre que você olhar, tem um folhetim, encontre a sua paz. Se você quiser levar, ali dentro está cheio, ali você pode levar. Né? Aí eu cheguei, eu falei para ela, olha, eu vou deixar esse aqui, encontre a sua paz. Lá naquela cerquinha ali que eu sabia que dava para aprender. E vamos embora, se a senhora quiser, a senhora pega, lê. Porque assim, eu sei que vai te ajudar muito. Não tinha outra coisa mais para eu fazer, entendeu? E Deus vê. E eu fiquei feliz porque Deus viu. Entendeu? Sabe, porque eu falei assim, já que não tem outra situação, né? Eu vou falar, vocês sabem que eu sou perseverante, né? Ou insistente, né? Com jeitinho, com amor. Mas eu tentei, porque ela chorava. E ela olhava para mim chorando. E eu falei, eu estou vendo que a senhora está com tristeza na sua alma. A senhora não quer conversar? Não quero. Tá bom, não quer, pelo menos eu deixei. Né? Depois eu passei lá, o folhetim não está lá não. Né? Então assim, o que eu quero dizer com isso? Tudo que você faz, seja coisa que parece mais insignificante,
Deus está vendo e Deus está aprovando você, sabia? Agora ele fala assim, sabe, é uma igreja fantástica, uma igreja maravilhosa, uma igreja disposta a se sacrificar, a gente vê, só que Deus deixa uma coisinha ali para nós no verso 4. Lembra que Deus ama e que Ele nos chama a atenção? Ele não está chamando a atenção de dar bronca, Ele está chamando a atenção de algo que nós precisamos melhorar. Fala comigo, algo que eu preciso melhorar. Algo que eu preciso entrar nele para poder estar, assim, pronto para Ele me buscar. E Ele fala assim: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Ai, querida, quando fala de tratar o primeiro amor, o que Deus está querendo falar aqui? Eu vou comparar isso com o casamento, tá? Vocês viram aquela alegria de eu arrumar a casa? Eu estou representando ali Deus, né? Esperando a noiva. Mas a alegria da Rita de organizar as coisas, de fazer, é fantástico. Aí, a alegria do casamento, do momento do casamento, fantástico. Sabe? Meu casamento demorou umas 2 horas, porque tinha 2 pastores falando e um falou demais. Mas eu nem lembro o que ele falou, eu só olhava para a noiva, sabe? Você vê a foto, eu estou olhando para ela, assim, foi muito legal. Até eu fui falar e errei, falei outras coisas, porque minha cabeça, eu estava tão olhando para ela que eu esqueci o que eu ia falar, sabe? Assim, meu casamento foi muito legal, assim, muito doido, né? Muito legal. Aí a gente foi para a lua de mel. O que Deus está falando aqui é que você não pode perder a simplicidade e a pureza da lua de mel. Lá na lua de mel a gente senta numa sorveteria. Não é a sorveteria mais chique, é o que você pode pagar, né? Ainda mais eu e Rita naquela época. Agora já é contado, quanto mais naquela época, né? Eu entrei no casamento com uma televisãozinha desse tamanho e um videocassete, para vocês terem noção. Entrei riquíssimo. Minha mulher já tinha TV e videocassete, né? Aí a gente está sentado lá e sabe aquele aconchego de quem não está olhando os defeitos do outro, mas está olhando e admirando o outro? É isso que falta. No casamento, o que faz perder o casamento? É a perca da simplicidade e da pureza de se relacionar. Falei para vocês, eu vou fazer 24 anos de casado, agora dia 26 de julho. Sabe, queridos, tem lutas, teve, mas com Deus não vai ter, porque Deus não erra como a gente erra. Então o casamento com Ele vai ser eterno e de felicidade. Mas num casamento mesmo hoje, nós temos que lembrar aonde a gente errou. Estou fazendo uma comparação com a igreja também, é a mesma coisa, mas eu quero falar para você o seguinte: se você se acertar com Deus, com certeza, todas as coisas que você precisa para acertar no seu casamento, na sua vida, vai acontecer. Porque Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as suas necessidades serão supridas, tudo que falta a você, Ele vai te dar. Então, naquele momento ali da lua de mel, é um momento muito legal, que o pessoal pensa em lua de mel, desculpa, é sexo. Não. Lua de mel é um momento em que você olha para o outro e o admira. E eu tenho uma brincadeira até hoje com a Rita, que não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria para mim, mas que faça ela rir. Às vezes ela está lá na cama, fazendo alguma coisa no computador. A Rita trabalha muito no computador. Tudo que vocês vêem de beleza e de organização aqui, ela faz para mim e eu levo a fama, né? Ela me ajuda em tudo, é uma ajudadora perfeita nisso. E aí ela está lá e eu passo e fico olhando para ela. Ela: o que você está olhando? Eu falei: eu estou no meu momento de admiração. Sabe, queridos, no casamento tem que permanecer o momento de admiração. E o que Deus está falando aqui é que nós perdemos a devoção de amar a Deus, desse momento de lua de mel sempre. E é isso que Deus está falando. Volte a me admirar. Sabe, irmãos, eu lembro quando eu converti, né? Irmãos, eu atravessava fazendas, né, de moto para ir para reuniões de oração, porque eu queria Deus. Eu queria conhecer Deus. Eu queria conhecer aquele que me amou primeiro, aquele que me salvou da mente perversa que eu tinha, da mente deturpada que eu tinha do mundo, de relacionamentos e coisas, aquele que me libertou, aquele que me curou, aquele que curou a minha alma. Eu queria.
Eu queria ser batizado no Espírito Santo, como foi na aula, né, do Nova Criatura, sexta-feira, né? Eu ia em tudo quanto é lugar. Sabe, queridos, é essa devoção, essa adoração a Deus, de querer Ele acima de todas as coisas. Nada se compara a Ele. E Ele está falando, volte para isso. Veja onde você caiu. Sabe? Veja aonde você deixou. Veja, lembre-se, aonde você começou a se distanciar. Muitas pessoas têm problema no casamento hoje, que depois que passou a lua de mel, começou a ver o defeito do marido, a ver o defeito da esposa, e começou a se distanciar. Fala, eu casei com isso. Eu sei que a Rita assustou no primeiro dia, quando ela acordou, né? Ela acordou, ela falou, de repente, mas ela assustou com a minha beleza, tá? Né? Ela olhou para a câmera e falou, uau! Casei. Agora não tem jeito de voltar atrás mais, né, amor? Não tinha mais jeito de voltar atrás. E não tem, não. É igual casar com Deus, é muito bom, porque o casamento é eterno. O da terra, um dia, ele vai passar. Mesmo que a gente suba casado, da terra vai passar, porque lá em cima não há casamento, Deus falou. Ok? Tem aqueles senhores que questionaram Deus. Ele foi casado 7 vezes, qual que vai ser a esposa dele? Deus falou, olha, não. Lá em cima não vai ter isso. Mas não precisa preocupar, porque o sentimento vai ser diferente, tá? Vai ser gostoso, vai ser sem briga, sem ranger de dentes, sem invejas, nada, vício, coisa, nada vai subir. O que vai subir somos nós, restaurados, com o corpo glorificado para estar com o Senhor. É tão gostoso ver isso. Sabe, queridos? E nós temos que olhar para isso. Lá em 2 Coríntios, eu quero ler esse texto com os irmãos, e eu tenho que correr. Vai lá, 2 Coríntios. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês sejam corrompidas e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. O que ele está falando? Simplicidade e pureza. O que é simplicidade? É tirar a maldade da mente. Sabe? É olhar para o outro sempre com admiração. É olhar para Deus não como um Deus perverso, mas um Deus de amor, um Deus de carinho, um Deus compassivo, um Deus piedoso, um Deus misericordioso, um Deus amoroso. É isso que a gente precisa. As pessoas perguntam, por que você é feliz? Porque eu não deixo isso afastar do meu coração. E tem hora que eu sou difícil, mas eu falo, Deus, cuida de mim. Não deixe nunca eu perder isso. É minha oração principal. Não deixe eu perder a simplicidade de te amar, a simplicidade de te adorar. Irmãos, muitos anos atrás eu estava na igreja, eu já contei isso, né? E tinha uma irmãzinha desse tamanhozinho, e ela era muito legalista. E a igreja tinha umas 5.000 pessoas, e eu estava cantando a Deus, e eu tenho uma voz maravilhosa, igual da minha esposa, das minhas filhas, e eu estava lá. E de repente eu sinto puxar meu braço, que ela era baixinha, ela puxou meu braço, e falou, você canta muito desafinado. Eu falei, muda de lugar, porque eu canto para Jesus. Se você não quer me ouvir, a igreja é grande, vai para lá. E eu continuei a cantar. E por que muitas vezes a gente perde isso? Já que em Portugal, 1994, a igreja era muito grande, tinha 35 pessoas lá na igreja, já crescendo naquela época, a igreja que a gente trabalhava naquela época do outro lado do rio. E eu cantei, depois veio um irmão, eu sei que ele veio com deboche, sabe? Ele falou assim, nossa, você canta tão bem. Eu, aleluia, é assim que Deus ouve. Nós não podemos perder isso. Não briguei com o irmão, né? Não briguei com a irmã, mas falei, ó, querida. É que a gente, resumindo, parece que foi bravo, né? Foi com muito carinho. Eu falei, olha, você não quer sentar do lado de lá? Porque aqui eu vou continuar cantando. Né? Entendeu? Sabe, querida, a gente não pode perder isso, o dançar para Deus. Dona Leninha é uma que, sabe como é que eu conheci minha sogra? Era assim, sabe, o tempo todo, sabe, dançando para Jesus, sabe, nós temos que fazer isso. Você vem para a casa de Deus, como é que você vem? Cadê o caderninho? Que você anotava tudo, o pastor está pregando, aí você fala, não, já cansei de ouvir o pastor Aguinaldo, né? Percebe? O outro, já cansei de ouvir a pastora Rita, ela pregou 3 ou 4 palavras seguidas agora, né?
Foi 3 ou 4, né, amor? 4. Ai, estou cansado. Sabe, eu não vou na igreja para ouvir o pastor, eu vou para ouvir a voz de Deus que fala para mim através do meu pastor, através do meu líder de life group, sabe, através da minha liderança. É isso que eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja para ouvir Jesus, porque é apaixonado por Ele. Lembre-se, aonde você começou a desviar disso. Porque se você não lembrar, Deus vai tirar o candelabro. Tirar o candelabro fala que quem perde o relacionamento íntimo com Deus, quem não ama a Deus, perde a sua luz. Porque Ele é a luz que brilha em nós. Se Ele é a luz que brilha em nós, se eu perco o amor que eu tenho por Ele, eu vou perder o brilho dele. E uma das coisas mais maravilhosas era Moisés, quando subia para falar com o Senhor, e ele descia resplandecente da glória de Deus. Sabe, isso é uma coisa louca, mas ainda quero experimentar isso. O irmão olhar para mim e falar assim, eu não estou vendo sua cara, eu, graças a Deus, o que você está vendo é Jesus. Sabe, aquela coisa assim? Sabe, a gente tem que olhar para a Bíblia, o amor de Deus. Ai, querido, isso é tão gostoso. Verso 5, tirarei o candelabro. Se você perder o amor, logo você perde a sua luz. E Deus vem e tira a sua luz. Só para você, vou só citar Lucas 5,17, não está aí. Lembra do filho pródigo, da palavra do filho pródigo? Teve um momento no texto que é o que eu mais gosto. A Bíblia diz que ele caiu em si. E ele caiu em si. O que é isso? Ele falou, pá, estou fazendo tudo errado. Preciso voltar para a casa do meu pai. Na casa do meu pai é que eu vou ter sustento. Eu nem preciso lá ter reconhecimento, eu quero voltar para lá, eu quero ser empregado dele, mas eu sei que lá tem o melhor para a minha vida. É isso, ele caiu em si, e hoje o que eu mais desejo no seu coração é que você caia em si. Eu quero cada vez mais cair em mim, para evitar os erros e poder estar preparado para o dia que o noivo vier buscar. Meu tempo está indo, eu tenho que encerrar, temos Santa Ceia. Eu quero te dizer uma coisa, Cristo é o noivo. Cristo é o noivo, amém? E Cristo está pronto. Ele está preparado. Mas a noiva tem alguns ajustes para chegar ao casamento ainda. Por isso que ele fala, volta para o primeiro amor. Volta para a essência. Volta para a presença. Olha o que diz em Jeremias capítulo 2, verso 32, não está aí, diz assim, porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites? Ou a noiva dos seus adornos? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por inúmeros dias. Para a gente casar com Jesus, só falta a gente primeiro buscar o primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. É engraçado que Deus deixa as dicas. Nós vamos continuar nas outras cartas, ok? Hoje nós vamos parar por aqui, não tem Santa Ceia, nós vamos continuar domingo que vem. E pelas outras cartas também, são 7 igrejas. Ok? Mas o que eu quero te mostrar aqui hoje, que eu quero pedir para você refletir e lembrar onde caiu, porque Deus deixa escrito. Ele não só mostra o que a gente precisa fazer, mas Ele mostra como. Ele fala, lembra-te, faz uma análise. Lembra quando você começou a se afastar da presença de Deus? Lembra quando você começou a deixar, sabe? Ah não, hoje eu estou cansado, eu não vou no culto. O ir no culto, não é que o culto te salva, mas o culto te traz uma palavra que te motiva, é ou não é? Irmãos, eu já contei isso várias vezes, tem muitos irmãos aqui que não ouviram. Eu fui na Romênia, eu assisti 6 horas de culto no domingo em romeno, e todo mundo falou, você entendeu alguma coisa? Eu nadinha, mas eu sabia que Jesus estava lá. E o povo falava, você está tão feliz de estar aqui. Eu falei, eu sei, porque eu estou na casa do meu pai. E aquela língua toda doida, né? Então assim, eu ouvi, 3 horas de manhã, e eu falei, tem outro, pessoal, tem a tarde, é melhor. E eu fui, sabe? E era uma igreja tradicionalíssima para nós. Mas eu fiquei 6 horas encantado com o que Deus faz, o amor dele, as pessoas buscando a ele. 6 horas ouvindo uma língua que você não entende nada. E eu, aleluia, eu estou aqui. Eu estava orando em línguas também, eu não entendia se eu estava orando em línguas, né? Eu estava buscando a Deus. Eu só sabia que eu estava lá, que lá era a casa do meu pai. E na casa do meu pai eu encontro conforto, descanso, apoio.
Eu já estive nessa situação natural, morando numa outra capital do Brasil. Eu perdi todos os meus bens, eu fiquei sem nada. Eu liguei para quem? Para o meu pai. Meu pai falou, pode vir para casa, filho, aqui você tem casa e comida e começa tudo de novo. Ontem eu estava falando com ele, ele vai fazer 90 anos agora em outubro. Sabe? É tão gostoso, né? Poder saber que tem o papai. Tá, filhos, filhas? O dia que você tiver um problema, sabe qual a casa que você vai encontrar apoio? Fala comigo, na casa do pai. Lembre-se de onde caiu. E ele fala, arrependa-se. E não só arrependa, pratique aquilo que no princípio você praticava. Na lua de mel, lembra da lua de mel? Quem é casado? Sabe? O sorriso que você dava, a admiração que você praticava, sabe? O andar na praia simplesmente dar a mão porque não tinha dinheiro para o restaurante, né? Percebe? Mas sorrindo. Sabe, coisinhas. Simplicidade e pureza de coração. Vamos ficar em pé. Semana que vem a gente continua. Porque eu quero que você lembre que Deus te ama. E a Bíblia é uma carta de amor. Ok? Então eu quero que você lembre do que ele falou para ti aqui. Lembra de onde caiu. Arrependa-te e muda as atitudes. Muda a forma de pensar. Muda a forma de agir. Porque você arrependeu. Quem arrepende muda as suas atitudes. Quem arrepende muda os seus pensamentos. Quem arrepende muda a sua forma de agir. Quem arrepende, ele não aceita ficar mais naquela situação e ele volta e começa a praticar a simplicidade e a pureza. Amém? Ele é tão fofinho, né? Deus é tão maravilhoso. Eu sou apaixonado por ele por causa desse amor dele. Feche seus olhos, começa a pensar. Esse é o seu tempo com ele.